O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, é com o coração repleto de alegria que nos curvamos diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Faça descer dos céus preciosas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham no decorrer deste programa. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja, meu Pai. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. A você que nos acompanha a partir de agora, muito obrigado pela sua preciosa audiência, porque abaixo do nosso Deus, você é o maior responsável pelo nosso sucesso. E agora é chegado o momento da nossa reflexão. Escolhemos para o programa de hoje o tema A Grande Missão do Filho de Deus. Usaremos como texto básico o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma com que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Qual a verdadeira missão do Filho de Deus? Como o Filho de Deus foi recebido? Quem será salvo por ele? Estas e muitas outras perguntas são feitas com mais frequência. Isso devido às informações passadas pelos ocupantes dos púlpitos. Em sua grande maioria, Jesus Cristo veio para um determinado grupo de privilegiados. Mas e Jesus? O que ele tem a dizer a respeito? Digamos que você fosse um dos poucos privilegiados a fazer essas perguntas ao nosso Salvador. Certamente, você ouviria algo bem diferente do que os líderes religiosos pregam. Vamos lá para o Evangelho de João. Para começar, vejamos o que ele falou sobre si mesmo no capítulo 5, versículo 19 de João. Não são palavras de púlpitos, palavras do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Bem,
Aqui, Jesus Cristo diz que ele é obediente e que o que ele faz é seguindo a ordem do Pai e que nada é feito por ele segundo a sua própria vontade. É muito diferente do que as pessoas pregam por aí, não é? Jesus Cristo nunca fez nada de si mesmo. Tudo que ele fazia, palavra dele, tudo que ele fazia vinha por ordem do Pai. Ele confirma isso, né, no versículo 30. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. E acrescenta: na forma com que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus Cristo é muito sincero. Ele é muito direto. Ele é muito firme nas suas afirmativas. Dizem que as palavras de Jesus Cristo não têm emenda. E realmente não tem. Jesus Cristo não gagueja. Ele não fica assim, é. Não. Ele vai direto ao assunto e, por isso, as suas palavras têm credibilidade. Voltando lá para o capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, vamos encontrar a partir do versículo 16, João falando a respeito da missão do Filho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está escrito nos versículos 16, 17 e 18, lá do capítulo 3 de João. Veja bem, as pessoas costumam dizer assim: Deus nos amou, se referindo àquele grupinho ali. Não, Deus amou foi ao mundo, gente. Aqui não está dizendo que Deus amou uma parte do mundo, não. Só um pedacinho, não. Só aqueles que frequentam igrejas, não. Deus amou ao mundo. De tal maneira, esse tal maneira é uma coisa extraordinária, sem limite. Uma coisa maravilhosa. É uma totalidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora vem a parte. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não vai perecer e vai ter a vida eterna aquele que crê nele. Ele veio para todos. Mas só não vai perecer e só vai ter a vida eterna o que crê nele. O que não crê, já está condenado. Olha o que diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, já está julgado. Agora, veja que o verbo está aí, está no presente do indicativo. Já está, a partir de agora, julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu te pergunto, tem mensagem mais clara do que essa? Precisa de você recorrer a um teólogozinho qualquer?
Aliás, teologia não tem uma veracidade assim. A teologia ela depende do teólogo. Se a teologia fosse uma matéria exata, como é exata a ciência da matemática, só existia um pensamento. Todos os teólogos pensavam da mesma forma. Como cada um pensa diferente, a teologia passa a ser algo não confiável. Porque a igreja vai de acordo com a sua preferência. Vamos escolher esse teólogo aqui porque ele segue uma linha boa para a gente. Não vamos seguir aquele, não, que aquele é durão. Aquele, se a gente for seguir aquele, a gente vai ter que mudar muita coisa aqui. Agora, por isso que é muito fácil a gente entender que Deus continua amando ao mundo, mesmo sendo este mundo um mundo cruel e ingrato. Mesmo sendo um mundo que rejeitou seu filho e que continua rejeitando. Só não perecerá e só terá a vida eterna quem crê. E para crer é preciso obedecê-lo. Obedecer é seguir os seus mandamentos e respeitar os seus estatutos. Não é apenas fazer parte de uma determinada denominação religiosa e cumprir uma programação que varia de acordo com a vontade dos homens. Não é apenas ser batizado e se tornar membro de uma igreja. Não é ser um dizimista fiel e muito menos estar entre os eleitos do Senhor. Muitos eleitos enfraqueceram na caminhada, abominaram a fé e voltaram à vida mundana. Aí o cara diz para você, é porque não era eleito. Por quê? Agora que você está dizendo que ele não era eleito, porque ele escorregou e caiu, mas antes ele era eleito, né? Agora que o cara escorregou e caiu, foi lá para o mundão, não, porque ele não era eleito, não. Paulo diz que porque não era dos nossos, então saiu do nosso meio. É não, que ele nunca foi um crente fiel. Jesus não foi enviado para julgar o mundo, como ele mesmo diz. É palavra deles, não é palavra de pregador, não. Jesus não foi enviado para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, o mundo fosse salvo por ele. Não está dizendo, Jesus não foi enviado para julgar o mundo, mas para que uma parte do mundo fosse salvo por ele. Não tem, não. Para que o mundo fosse salvo por ele. Você está entendendo isso aí? Ou é preciso um cursinho especial para você entender? O objetivo maior da vida de Jesus é salvar a humanidade. Essa salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé do pecador arrependido. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem salvação. Lógico. Né? Aquele que não crê é julgado. Ele não diz será julgado. Como ele diz assim, aquele que crê será salvo. Olha a diferença. Né? Aquele que não crê é julgado. Vejam que está bem claro. Quem não crê já está condenado. O verbo está no presente e não no futuro. Aqui ele se refere ao que não crê no Filho de Deus. O que não crê no unigênito Filho de Deus já está julgado. Aqui ele diz já está. Aqui o verbo não está no futuro, mas no presente. Já está condenado. É necessário que nós
falemos isso várias vezes, porque tem gente que você fala, mas a pessoa não entende, né? Queremos fazer uma observação a respeito do que vem sendo pregado nas igrejas a respeito da salvação. Dizem que Deus já escolheu os que serão salvos. Mas se isso é verdade, por que então Jesus Cristo veio ao mundo? Então, porque ele mesmo diz que veio para que o mundo fosse salvo por ele, como está lá em João 3, 16, 17. Será que Deus escolheu os salvos, mas não ficou seguro da sua escolha e mandou seu filho para reforçar a salvação? Se temos a convicção de que Deus não fez nada pela metade, certamente os homens estão criando situações equivocadas. Como será a segunda vinda do Filho de Deus? Quando isso vai acontecer? O que acontecerá na sua segunda vinda? Essas são as perguntas mais comuns em se tratando da segunda vinda de Jesus Cristo. As informações vindas dos púlpitos são as mais diversas possíveis, são as mais variadas. Cada pregador tem a sua maneira própria de interpretar, deixando os seus públicos ouvintes cada vez mais confusos. Diante das confusões e das confusas e complexas informações, vamos tentar amenizar a situação mostrando de forma um pouco mais direta. Em primeiro lugar, antecedendo a vinda do Filho de Deus, haverá a abertura do 7º selo pelo Cordeiro. Está lá em Apocalipse 8 e 1. Depois o toque da primeira trombeta pelo primeiro anjo. Apocalipse 8 e 7. Outras 6 trombetas soarão antes da última. Será a 7ª, também tocada por um anjo. Ao ser tocada esta 7ª e última trombeta, soará dos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11 e 15. Outros fatos darão sequência até a ressurreição dos mortos. Basta acompanharmos o que diz o livro das Revelações nos capítulos 12 ao 21. Apocalipse revela ainda que haverão 7 flagelos com fatos nunca vistos desde a fundação do mundo. Vejamos o que acontecerá. Derramamento da ira de Deus, com úlceras malignas, o mar se tornará em sangue e morte de todos os seres nele existentes. Os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. Homens serão queimados com fogo. O reino da besta se transformará em trevas e os homens remorderão as línguas. O grande rio Eufrates secará. Finalmente, uma voz sairá do santuário dizendo: feito está, Satanás será preso. E quanto à salvação? O que temos a dizer a respeito? Quanto à salvação, o primeiro passo será a pública profissão de fé, quando o pecador arrependido estará justificando a sua fé. Ele vai dizer por que está tomando tamanha decisão, ou seja, a decisão de seguir a Cristo. Esta é a pública profissão de fé. Ele vai dizer diante dos homens e perante Deus por que ele está mudando de vida.
porque ele está aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo passo será a sua transformação pela ação do Espírito Santo do Senhor. Começa a grande e difícil caminhada em busca da santificação. Justificado, o pecador arrependido precisa perseverar na fé até sua morte ou até o seu encontro com Jesus Cristo. Olha, o que eu estou dizendo aqui para você é para mostrar que a salvação não é fácil assim como muita gente pensa, não. Não é você ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja 100%, ser batizado, tomar ceia, fazer oração. Não é assim que você está salvo, não. Olha como o negócio é difícil, viu? Assim era fácil demais. Assim era fácil ser salvo demais. Mas você tem que renunciar a tudo. O terceiro passo será a vinda do Filho de Deus. Haverá a ressurreição dos mortos. Aí, em seguida, a separação do joio e do trigo e a purificação dos corpos. Olha, até você chegar à purificação do seu corpo para ser salvo, a luta é bastante árdua. Os purificados receberão a coroa da vida. Agora sim, estarão salvos para sempre. E ninguém toma dele a salvação. Estará salvo para sempre. Já na glória eterna, receberão seus galardões, conforme as boas obras praticadas ao longo da vida, ao fazerem parte do povo eleito de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Quem são os eleitos? São aqueles que perseverarem na fé até o final. Estes terão seus corpos purificados, ou seja, seus corpos ficarão incorruptíveis, segundo a Bíblia. Seguindo Jesus para a glória eterna, depois da purificação, os eleitos que perseveraram na fé e tiveram seus corpos purificados subirão com Jesus para a morada celestial. Agora salvos para sempre. Agora sim. Estes estarão salvos para sempre e ninguém tirará a salvação deles. O que passar disso não vem de Deus. Pense nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. Estamos apresentando o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se você tem um trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, se tem um coral da sua igreja, alguém que toca instrumento, louvando, engrandecendo o nome de Deus, manda uma mensagem de texto para o Newton. Ele vai receber o seu trabalho e vai fazer com que ele seja divulgado em nosso programa. Mostre o seu talento. Deus lhe deu um talento para que você o usasse para a honra e para a glória dele. Então faça isso. Use o talento que Deus lhe deu e mostre ao mundo que você é talentoso e mostre ao mundo que você serve ao Senhor com alegria. Manda uma mensagem de texto para o Newton e ele vai colocar o seu trabalho aqui no nosso programa, tá bom? Estamos esperando que você faça isso. E vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes. Vamos começar lá pela cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Lá nós temos o Orlando Castro e sua esposa Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus. Temos o Gênison, sua esposa Dona Sônia, seu filho Kelvin. Aqui no Gama, temos o José Roberto, membro da Igreja Presbiteriana Central do Gama. Um abraço para o José Roberto, sua esposa e seus filhos. O casal Roberto Felipe e sua esposa Edinalva, juntamente com seus filhos
o Daniel e o Samuel. Maria do Rosário Silva, na cidade de Olímpia, em Minas Gerais. Obrigado a você também. Obrigado a Yolanda Oliveira, lá em Crateús, no Ceará. Alô, pessoal do Ceará, aquele abraço. Em Lagoinhas, lá no Belo Horizonte, está a nossa ouvinte Maria das Dores. A Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, lá na cidade de Maurilândia, em Goiás, também está conosco, juntamente com o Adelírio Mendes de Freitas, também lá da mesma igreja e da mesma cidade. Aqui, no setor leste do Gama, o nosso amigo e irmão Arthur Rocha, sua esposa Dona Lourdes, seus filhos, seus netos. O Arthur mora lá no setor leste e é membro da Igreja Batista Central do Gama. Nosso ouvinte também Josué José da Silva, sua esposa Dona Marli, seus filhos, membros também da Igreja Batista Central do Gama. Geraldino Neves do Rosário, lá da Assembleia de Deus, em Goiás. Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, também no estado de Goiás. Nossa audiência no Goiás é uma coisa maravilhosa, hein? Obrigado aí, pessoal de Goiás. A Rosana Garcia, em Goiânia. Opa! Ela é da igreja Deus é Amor. A vocês todos, muito obrigado. Que maravilha poder contar com vocês. Olha, abaixo de Deus, o nosso Criador, esse Deus maravilhoso, extraordinário, espetacular, abaixo dele, o nosso sucesso depende de você. Por isso que nós contamos e precisamos continuar contando com a sua participação no nosso programa, tá bom? Muito obrigado e continue conosco aqui no 100% Gospel. E agora, amigos, é chegado aquele momento de prestarmos nossa homenagem a uma grande cidade. Trata-se de Belo Horizonte, Minas Gerais. A história de Belo Horizonte tem início no ano de 1701, com a chegada na Serra de Congonhas do bandeirante João Leite da Silva Ortiz, que fora atraído pela existência de ouro naquela região. Mas o ilustre visitante encontrou algo muito diferente, uma bela paisagem e um lugar próprio para a agricultura. Ali ele se instalou e construiu a Fazenda do Cercado. Ali iniciou uma proveitosa criação de gado. A região chamou a atenção dos viajantes porque por ali passavam, conduzindo seu gado da Bahia para as minas de ouro de pedras preciosas. O povoado foi batizado com o nome de Curral del Rei. No início, as quase 40 famílias ali existentes se transformaram em 18 mil habitantes. No final do século XIX, com a mudança de diversas regiões que se tornaram autônomas, a população diminuiu, restando cerca de 4 mil habitantes. Depois da proclamação da República, em 1889, seu nome foi mudado para Belo Horizonte. Na época, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Mas em 1789, veio a ideia de mudar a capital. Os inconfidentes resolveram mudar a capital e, para isso, construíram uma nova cidade que seria uma cidade que oferecesse condições higiênicas.
Isso foi determinado em 1891, quando o presidente do estado, Augusto de Lima, assinou um decreto para a transferência da capital mineira. Isso motivou uma série de protestos envolvendo os favoráveis e os contrários. No dia 17 de dezembro de 1893, com a Lei número 3, adicionada à Constituição Estadual, a capital foi finalmente transferida para Belo Horizonte. Vale salientar que a cidade foi inaugurada ainda em construção, no dia 12 de dezembro de 1897. A capital mineira é cercada pela Serra do Curral. O seu avanço industrial aconteceu entre os anos de 1930 e 1940, com a construção de muitas obras modernas. De acordo com o censo realizado em 2022, a população de Belo Horizonte gira em torno de 2.315.560 habitantes. Ele é considerado o 6º município mais populoso do país. Belo Horizonte está a 716 quilômetros distante de Brasília. A capital mineira oferece aos seus visitantes importantes monumentos, entre eles o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi. Além dessas extraordinárias atrações culturais, Belo Horizonte também oferece eventos de grande repercussão, podendo destacar o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT BH, o Verão Arte Contemporânea, o Festival Internacional e o Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa. Em se tratando de saúde, Belo Horizonte conta com pelo menos 36 hospitais, sendo um municipal, 2 federais, 7 estaduais e os outros privados. Só na capital existem cerca de 5.500 leitos, pelo menos 141 postos de saúde, 150 ambulatórios, 507 equipes do Programa Saúde da Família, que atendem a 76% da população. Apesar de tudo isso, a exemplo de outras cidades brasileiras, Belo Horizonte também enfrenta problemas na área de saúde. O atendimento ainda é precário e a falta de medicamentos básicos ainda deixa a população diante deste grande problema. Já no setor educacional, a capital mineira conta com 55 instituições de ensino superior nesse caso aí, envolvendo universidades públicas e privadas. Podemos destacar a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro Federal de Educação Tecnológica em Minas Gerais, a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e o Instituto Federal de Minas Gerais. A tudo isso somem-se as instituições privadas, como a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e a Fundação Dom Cabral. O seu setor cultural é da responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura, criada pela Lei 9.011, de 1º de janeiro de 2005. É ela quem planeja e executa a política cultural do município.
Esta fundação conta com 29 unidades culturais, sendo 17 centros culturais, 5 bibliotecas e 2 teatros municipais. Todos estão vinculados ao gabinete do governo municipal, com autonomia administrativa e financeira. Anualmente, no mês de abril, é realizado o Festival Comida de Boteco, competição envolvendo os bares. No setor esportivo, Belo Horizonte conta com os clubes Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube e América Futebol Clube, os 3 principais clubes que disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Também disputa o Campeonato Feminino de Futebol. Destacam-se ainda os estádios Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, o maior de Minas, é esse aí, com capacidade para 62.170 pessoas. A Arena MRV do Atlético Mineiro, com capacidade para 47.465 pessoas. E o Independência do América, com capacidade para 23.000 pessoas. Destacam-se também os seus 3 ginásios de grande porte. Jornalista Felipe Dumont, o Mineirinho, com capacidade para 25.000 pessoas. A Arena Juscelino Kubitschek, com capacidade para 4.000 pessoas. O KM de Vantagens Marista Hall, do Colégio Marista, com capacidade para 3.700 pessoas. Belo Horizonte é tudo isso e muito mais. Você quer conhecer melhor a capital mineira? Vai lá, vai. Recebe um abraço caloroso do povo mineiro, povo acolhedor, povo maravilhoso, distinto e que está pronto para receber você de braços abertos. Agradecemos a sua preciosa audiência e vamos mandar nossos votos de gratidão àqueles que continuam conosco no programa 100% Gospel. Pastor Galeno, Pastor Salvador, Pastor Valdemir Souza, o Pastor Galeno da Igreja Verbo da Vida, Pastor Salvador da Igreja Nova Vida, o Pastor Valdemir Souza, sua esposa a Luciete, lá na Igreja Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí, Pastor Aaron Lemos e sua esposa, Pastora Helenice Lemos, Pastor Marcos Dias Novo, meu amigo Marcos, sempre mandando mensagem de otimismo para a gente. Obrigado, Marcos. Você sempre morou nesse coração aqui, tá bom? Pessoa maravilhosa. Conheci o Marcos, ele músico, parece da banda de música lá de Patos, toca trombone, pessoa maravilhosa, pessoa excelente. Olha a família Dias toda, né? A Lourdes Costa, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e lá em Recife, aquela família maravilhosa, família Holanda, capital pernambucana, o Eliezer Filho, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seus filhos, Dário, Keila e Pablo. Um abraço para Carol, Du, filhos da Keila. Abraçando também a Gabi, filha do Dário. A Gláucia Maria, a Yaya, irmã do Zizo, também sempre presente no nosso programa, tá bom? Zizo, manda um abraço aí pro pessoal da barbearia. O Zizo foi para a barbearia e botou o programa lá para o pessoal ouvir. E você quer divulgar o programa? A gente não pode esquecer um ouvinte desse, né?
levou o programa lá para a barbearia. Disse que muita gente viu o programa lá e outros perguntando a respeito do programa. Isso é bom. Continue divulgando aí, Zizo, o programa 100% Gospel. E nós ficaremos sempre gratos a você e a todos aqueles que, assim como vocês aí, a família Holanda, estão também divulgando o nosso programa, tá bom? Nosso abraço para o nosso ouvinte Yolanda Castro, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Nosso irmão Antônio Barros, aqui na cidade do Gama, Distrito Federal. Lá no Piauí, na cidade de Marcolândia, nosso amigo Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, seu irmão Roque e Dona Maria, a esposa dele, os filhos do Oswaldo, o Antônio Carlos e o Petrônio, o amigo Zequinha. Um abraço para a Dona Valdeni, seu esposo, seu Isaquinha, os irmãos Oséias e Paulo César Rodrigues, todos lá em Marcolândia. Tem para o Adriano, meu cunhado Adriano, meu cunhado Cláudio, a Emília também, um abraço para todos vocês, seus filhos, né? Aí ouvindo o nosso programa. Meu amigo Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, em Patos, na Paraíba, o casal dos grandes eventos. Meu amigo Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio, a Leandra Rocha, lá na cidade espanhola de São Sebastião. Getúlio Moraes e sua família, na Igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia. As irmãs Silene e Sidoni Medeiros, em João Pessoa, capital paraibana. O João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no Ceará. Um abraço para todos vocês que estão sempre conosco. A Maria das Dores, da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, e a Luciana Feitosa, na Assembleia de Deus, aliás, desculpa aí, Luciana, a Luciana Feitosa, na Igreja Universal, lá na cidade de Manaus, capital amazonense. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. E agora, uma palavra de fé e de confiança. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Essa mensagem está no livro dos Salmos, 102, 1. Como está a sua vida? A sua vida sentimental, a sua vida profissional, o seu relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os irmãos em Cristo? Como está a sua saúde? Como estão as suas finanças? Como está a sua vida espiritual? Quais são os problemas que você está enfrentando? Sejam eles quais forem, confie no Senhor. A confiança em Deus é o único ponto, o ponto principal para que você resolva os seus problemas. Faça como o salmista. Olhe para o alto e clame ao Senhor. Diga: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Peça, suplique, clame ao Senhor. Coloque diante dele os seus problemas. E com certeza ele os solucionará. Confie, creia na divindade, na santidade, na soberania e no poder de Deus. E Ele tudo fará por você. Depende da sua fé. Depende muito de você. Olhe para Deus e confie nele.
porque somente Ele é capaz de sondar os nossos corações. Somente Ele é capaz de saber dos nossos problemas. Agora, aquele aviso de sempre. Jesus Cristo vai voltar. Essa será a última promessa do Pai a ser cumprida. E o Pai nunca falhou em suas promessas. No momento da sua volta, na volta de Jesus Cristo, não adiantará choro nem lágrimas. Para nada valerão os clamores de perdão e de arrependimento, pois ele não virá como aquele Jesus Cristo Salvador. Ele virá como Jesus Cristo juiz para separar o joio do trigo. Quem escolher a porta larga, o caminho espaçoso, vai queimar no lago de fogo e enxofre. A palavra é pesada, mas é verdadeira. Quem escolher a porta estreita, o caminho estreito e espinhoso, esse será levado para a glória eterna, para habitar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora? Qual será a sua escolha? O lugar de paz e alegria ou o lugar de sofrimento, angústia e dor? A pergunta está feita, a resposta é sua. Pense nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. E o nosso programa termina aqui. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira, na coordenação, supervisão e seleção de imagem, Nilton Moura. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa, trazendo sempre a mensagem do Senhor, a mensagem verdadeira, a mensagem da salvação, aquela mensagem que pode transformar a sua vida. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço. Que Deus esteja com vocês e com todos nós. Até o próximo programa.